Olá, sejam bem-vindos à Entalks e mais um webinar da Academia Nexus, dedicado a explorar as tendências e inovações que estão a mudar o setor dos transportes e da logística. Hoje o nosso webinar é sobre cibersegurança. Num mundo cada vez mais digitalizado, a cibersegurança emerge como uma prioridade crítica, especialmente para a indústria marítima e portuária. Com o aumento das ameaças cibernéticas, é fundamental que as organizações compreendam os riscos e implementem estratégias eficazes para proteger as suas operações e dados. Hoje contamos com a presença de Marco Reis, docente da nova IMS, que irá partilhar a sua perspectiva sobre os desafios e soluções de cibersegurança específicos para este setor. Muito obrigado, agradeço o convite e vou começar aqui por partilhar então a apresentação. Portanto, espero que o tema seja interessante e, portanto, vou começar por fazer aqui uma breve apresentação de um caso de estudo que aconteceu precisamente nesta área e depois vamos olhar um bocadinho para os problemas e as soluções, como é que elas podem ser resolvidas para evitar os problemas que vamos olhar aqui e analisar no princípio da apresentação. Peço perdão aqui. Então, conseguem ver o ecrã? Já está partilhado, correto? Correto. Ok. Portanto, aqui a apresentação vai começar por dar a conhecer aquilo que foi um dos ciberataques que foi mais caro até aos dias de hoje. E, portanto, este evento ocorreu no verão há 7 anos atrás, em 2017, e comecei por testar aqui o conhecimento de dois modelos de linguagem, que isto está muito na moda, dois modelos de linguagem pré-treinados, o ChatGPT e o Copilot, e pensei, se calhar devia pedir-lhes para fazer a minha apresentação, mas depois rapidamente percebi que ainda não estavam a essa altura, porque com uma simples pergunta de qual é que foi o ciberataque mais dispendioso de sempre, cada um deles deu-me duas respostas distintas. Portanto, estava à espera de obter a mesma resposta, mas acabei por obter estas duas respostas diferentes. E, portanto, o ChatGPT indicou que o NotPetya seria o ataque mais dispendioso de sempre, enquanto que o Copilot escolheu uma violação de dados que ocorreu devido a uma vulnerabilidade do software que é designado por MoveIT e serve para transferir ficheiros entre diferentes entidades. É claro que estes valores são estimados, mas curiosamente o valor das perdas financeiras apresentado em ambas as situações é de 10 bilhões norte-americanos de dólares. Mas se corrigirmos estes valores com a inflação, o ciberataque do NotPetya continua a representar o maior ataque financeiro alguma vez ocorrido num único ciberataque. Mas porquê é que comecei por falar deste ciberataque num evento do setor marítimo ou portuário? Por uma simples razão, é que a maior vítima deste ataque foi uma das empresas mais conhecidas neste setor e já iremos falar dela. Portanto, a empresa acaba por ser a Maersk, penso que todos conhecem, se trabalham nesta área, e esta empresa reportou perdas de 300 milhões de dólares por um simples ataque. Portanto, isto quase que dá para construir um hospital, portanto, é um valor mesmo astronómico por causa de um ataque lógico. Portanto, esta empresa dinamarquesa, a Maersk, portanto, foi atingida pelo ataque, mas na realidade o ataque não era dirigido à mesma. Ou seja, acabaram por ocorrer aqui 300 milhões de dólares de danos colaterais. Não era ela o alvo, acabou por ser afetada e teve um prejuízo tremendo. Vamos então olhar aqui um bocadinho para aquilo que foi o dia do ataque. Portanto, era uma terça-feira, dia 27 de junho, e era um dia especial na Ucrânia. Porquê? Porque era o dia da Constituição. Era um feriado nacional que ocorre no início do verão, com bom tempo, e é excelente para fazer uma ponte. Por outro lado, tem outra particularidade, que é também coincide com o início das férias grandes escolares. E muitas pessoas meteram férias, estão longe do seu local de trabalho ou estão simplesmente em deslocação. Esse dia começou com bastante violência, ou seja, por volta das 8 da manhã, um carro-bomba matou um coronel dos serviços secretos ucranianos. Mas nessa parte do mundo, as execuções como esta são uma ocorrência regular e por isso continuava a ser um dia como qualquer outro.
Depois disso, começaram a surgir os primeiros sinais de que algo anormal se estava a passar. Várias entidades, como o banco Oshad Bank, começaram a reportar que estavam sob ataque. E, uma vez sob ataque, começaram a pedir ajuda e começar a tentar ultrapassar aquilo que parecia estar a ocorrer. Aparentemente, mais um ataque de ransomware. Portanto, um ataque de ransomware, na prática, é um ataque que cifra os dados de um determinado computador e depois é pedido um resgate aos donos dos dados por duas razões. Uma, para os dados não serem divulgados, e outra, para recuperar a informação. Portanto, pensou-se que era de facto um ataque desse género. Mas na realidade ninguém percebeu o que é que estava a suceder. E ao longo da manhã, outras entidades ucranianas também reportaram que estavam sob ataque. Mais bancos, a rede elétrica, o serviço postal, operadores de telecomunicações, os ministérios governamentais, a imprensa e até mesmo a central nuclear de Chernobyl, vista na imagem anterior, estava também sob ataque e deixou de ter o sistema de monitorização a funcionar, ou seja, não podiam ver o nível de radioatividade. E por volta da hora de almoço, era claro que toda a Ucrânia estava a ser alvo de um ciberataque. O CERT da Ucrânia, que é o Centro de Resposta a Incidentes, começou a recolher o máximo de informação e algumas horas depois percebeu que o ataque era massivo e que todo o território estava a ser afetado. Também começaram a perceber que não se tratava de um ataque de ransomware, como o que tinha ocorrido um pouco antes, como outros nomes de malware como o WannaCry ou o próprio Petya, porque a informação que estava nos computadores era simplesmente irrecuperável. Portanto, o malware estava a destruir a informação. E então, portanto, os analistas começaram a perceber que tudo aquilo era novo. Nada daquilo tinha acontecido antes e era um ataque assustador pelas suas características, porque era automatizado, era concebido para distrair e enganar as vítimas e assim perturbar a resposta ao ataque, porque pensávamos que estava a ocorrer uma coisa e na realidade estava a ocorrer outra. Portanto, neste caso particular, a estratégia do ataque teve um peso muito superior quando comparada com a sofisticação tecnológica do ataque. Ou seja, na prática existiam à data as ferramentas necessárias para impedir o ataque. No entanto, toda a estratégia que foi montada à volta do ataque impediu que ele fosse filtrado, que as empresas conseguissem fazer um bloqueio adequado. Este ataque acabou por ocorrer naquilo que era um conflito bélico, que começou em 2014, com a anexação da Crimeia por parte da Rússia. Já tinham ocorrido outros ataques à Ucrânia, em 2015 e 2016, contra a rede elétrica, e nessa altura provocaram falhas de energia significativas e tornou-se um dos primeiros casos conhecidos de ciberguerra, que visava as infraestruturas críticas dos países. Portanto, este ataque em si era mesmo muito diferente. Portanto, a Ucrânia estava a tentar afastar-se da esfera de influência russa. Havia suspeitas do envolvimento da Rússia em operações globais no ciberespaço, incluindo as alegações de que a Rússia estava a interferir nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016. E o dia escolhido para este ataque era perfeito. Era a véspera de um feriado nacional, o Dia da Constituição, que tinha um significado único para os ucranianos e, ao mesmo tempo, era um momento em que todos estavam focados no lazer. Hoje sabe-se que o ataque começou com uma simples atualização de um software de contabilidade, o MIDOC, que era usado por muitas empresas ucranianas. Este tipo de ataque chama-se, portanto, é um ataque que não é dirigido diretamente às organizações, mas sim à cadeia de fornecimento. É aquilo que se chama um supply chain attack. Ou seja, para chegar a determinadas empresas, atacou-se a empresa que desenvolvia o MIDOC, os atacantes infiltraram-se no software dessa organização, modificaram a nova versão que ia ser distribuída aos clientes e dessa forma conseguiram inserir o malware nas principais empresas ucranianas. Uma vez distribuída a nova release, ficou à espera em todo o lado e no dia escolhido, o tal dia antes do dia da Constituição, foi ativado o malware e o ataque começou. Portanto, inicialmente, o ataque parou a economia e as infraestruturas críticas ucranianas.
Depois, como havia empresas de outros países com representações na Ucrânia, como por exemplo a Maersk, de que já falámos, portanto é a tal empresa que faz toda esta operação marítima de contentores, a FedEx, que faz distribuição de encomendas postais, a Mondelez, por exemplo, que faz aquelas bolachas filipinos e todo um conjunto de outros alimentos, também foram atingidas. E o ataque partiu rapidamente destas empresas que estavam também na Ucrânia e propagou-se rapidamente para outras geografias, nomeadamente para a Europa e para os Estados Unidos. Nos dias seguintes percebeu-se que o malware não era ransomware, mas sim um wiper. Ele, portanto, o software apagava simplesmente toda a informação dos computadores. Foi instalado o patch nos sistemas Microsoft que evitava a vulnerabilidade, a Eternal Blue, usada pelo malware, e assim conseguia-se resolver rapidamente o problema. Mais tarde, portanto, as empresas começaram a avaliar as perdas e a fazer uma investigação mais detalhada e a tentar procurar aquilo que eram os autores do ataque. Este ataque acabou por ser atribuído ao grupo Sandworm, que era ligado ao GRU, portanto, que são os serviços secretos russos. Portanto, na sequência da investigação, o Departamento de Justiça norte-americano acusou este grupo de indivíduos de fazerem parte do Sandworm e terem provocado este ataque a nível mundial. Ou seja, portanto, isto são aqueles anúncios típicos dos Estados Unidos da América, em que dão uma recompensa pela captura, um prémio pela captura dos bandidos. Vamos então ver como é que isto funcionou. Portanto, começou por haver, portanto, uma infecção inicial de alguns computadores. No entanto, vamos olhar para isto do ponto de vista da Maersk. Portanto, tal como outras organizações que estavam presentes na Ucrânia, no primeiro dia do ataque, numa questão de horas, inúmeros sistemas críticos desapareceram e ficaram irrecuperáveis. Toda a informação que estava lá ficou simplesmente apagada. Os computadores deixaram de funcionar. E sem os sistemas necessários, à continuidade das operações, deixou de ser possível fazer a gestão dos contentores, dos portos e do acompanhamento geral dos navios. De um dia para o outro, 76 terminais da Maersk tiveram de suspender as operações, incluindo aqueles portos gigantes de Roterdão e de Los Angeles. Depois, no meio do problema, portanto, a prioridade era recuperar os sistemas mais críticos para a operação, mas os próprios backups tinham sido apagados. Na realidade, para nós, um backup não é um backup se não for armazenado em localizações físicas diferentes, ou seja, na realidade não havia backups, havia cópias que não poderiam ser utilizadas porque o próprio malware apagou as próprias cópias. Foi então que descobriram uma coisa muito interessante. Havia uma falha geral de energia no centro de dados da Maersk no Ghana, portanto em África, e por essa razão os dados estariam intactos. O que é que fizeram? Pediram para manter o centro de dados completamente desligado, não voltar a ligar a energia. Uma equipa apanhou o primeiro avião para o Ghana e conseguiram fazer uma cópia do único controlador de domínio que restava na Maersk. Portanto, isto em 2017. Nos dias seguintes, compraram todas as pens USB que conseguiram na Dinamarca, contrataram todas as empresas de IT que conseguiram, todos os técnicos que foi possível, e após 4 dias conseguiram restaurar parte das operações mais críticas. Nessa altura, os navios e contentores acumulavam-se por todo o mundo sem saberem ao certo qual era o conteúdo dos mesmos. Perdão. Depois, decorridos 10 dias de trabalho, acabaram por conseguir instalar 4.000 servidores, 45.000 PCs e 2.500 aplicações. Portanto, um número fantástico de trabalho em 10 dias. Percebeu-se depois, mais tarde, também que a colaboração e a comunicação com outras entidades foi crucial para este processo de recuperação. E, por outro lado, esta colaboração também tornou a Maersk mais resiliente. Nos meses seguintes começou-se a avaliar as perdas financeiras, como reforçar a cibersegurança da organização, para que um evento como este não volte a acontecer, e atualmente este é um caso de estudo que pode ser utilizado para construir melhores processos tanto de continuidade de negócio como de recuperação de falhas, ou seja, em inglês o Business Continuity, Disaster Recovery, de modo a melhorar a resiliência das organizações. Portanto, era natural que todos nós conhecêssemos este ataque em detalhe, porque trata-se do maior ataque de sempre, custou
10 bilhões americanos de dólares, mas é provável que muitas pessoas não tenham ouvido falar disto. E é provável que nem tenham notado, porque a nossa comunicação, portanto, os nossos jornalistas não se preocupam muito com estas coisas. Dão mais atenção a um carro que está a arder na rua e são capazes de estar ali horas à volta daquilo e não dar a notícia que realmente tem um impacto gigante, muito grande na economia, mas há outras razões para isso também, possivelmente não compreendem e é uma notícia chata, ninguém percebe, toda a gente muda de canal e eles precisam de publicidade. Depois de conhecer este ataque específico, vamos olhar então um bocadinho para aquilo que é o cenário de ameaças através do prisma da ENISA. Portanto, a ENISA é uma agência europeia na qual recai o tema da cibersegurança. E este documento é um documento muito interessante, é uma excelente ferramenta que nos permite compreender qual é que é o estado da cibersegurança na União Europeia. Identifica padrões, identifica tendências e depois esta informação pode ser usada na tomada de decisão, em recomendações, investimentos, portanto, para justificar tudo aquilo que se passa no domínio da cibersegurança. Este relatório acaba por identificar aqui as 7 principais ameaças ou as ameaças mais frequentes do ano anterior, entre julho de 2023 e junho de 2024. E o que é que nós vemos aqui como principais ameaças na Europa? É o malware, portanto, software que acaba por ter efeitos distintos daqueles que são os efeitos que as pessoas querem que o software tenha, manipulação de informação, ransomware, supply chain attacks, ou seja, tal como vimos aqui neste caso, são ataques que não são dirigidos diretamente às organizações, àquilo que é o objetivo final do ataque, mas sim aos seus fornecedores, e isto acaba por tentar explorar a relação de confiança que existe entre o fornecedor de uma organização e o seu cliente. Para dar um exemplo rápido, um dos grandes ataques que aconteceu até hoje em termos de supply chain foi, por exemplo, um ataque à Target, que é uma grande cadeia de supermercados nos Estados Unidos, em que os atacantes queriam atacar a Target, mas a Target tinha imensos sistemas a proteger a organização. Então acabaram por atacar um fornecedor de ar-condicionado que tinha um acesso remoto e fazia a manutenção do ar-condicionado, e como a Target confiava no seu fornecedor de ar-condicionado, dava-lhe um livre trânsito dentro da infraestrutura da rede, e então foi um problema porque o fornecedor foi atacado e dessa forma conseguiram entrar na rede e fazer tudo o que queriam. Outro problema são as ameaças contra os dados, portanto, roubar a informação, fundamentalmente. Portanto, há vários Estados que trabalham exclusivamente. Portanto, e ameaças contra a disponibilidade, que são os tais ataques de denial of service, que visam fazer com que um serviço fique em baixo. E, por fim, ameaças de social engineering, ou seja, tentar convencer as pessoas a fazer algo que dê uma vantagem àquilo que é o atacante. Vou dar um pequeno exemplo: alguém que telefona a dizer que é da Microsoft e que pretende fazer uma operação no antivírus ou que é do IT de uma empresa e pede um acesso remoto à pessoa. Incrivelmente, muitas pessoas conseguem fazer com que portanto, que esta atividade tenha sucesso. Depois, para além destas 7 ameaças, temos aí 4 tipos de atores de ameaças mais frequentes. E quem são estes atores? Portanto, os primeiros são atores que são patrocinados pelos Estados, ou seja, estamos num mundo híbrido, cheio de nuances, onde é muito difícil identificar os atores e, tal como no mundo real, os Estados atuam por procuração através dos seus procuradores ou proxies. Portanto, no segundo temos o crime organizado, é também um dos 4 principais tipos de atores. É fácil aceder à Dark Web, contratar um hacker para fazer um serviço para atacar alguma empresa. Agora é preciso ter cuidado também, porque sabe-se perfeitamente que muitos destes anúncios que existem na Dark Web são apenas burlas para ficarem com o dinheiro do cliente e na realidade depois não ocorre nenhum ataque. Portanto, é preciso conhecer quem é que são as verdadeiras empresas do cibercrime.
Depois temos ainda as empresas do setor privado, que são designadas por PSOE, portanto, estas que aparecem aqui na página anterior, os Private Sector Offensive Actors, PSOA, e têm sido utilizados em cenários como a eliminação do jornalista saudita, o Khashoggi, na Turquia, há pouco tempo atrás. Por fim, temos os ativistas, que muitas vezes também são suportados por Estados e, nessas situações, poderiam eventualmente cair na primeira categoria. Analisando aquilo que são os setores que são atacados e o número de incidentes de cada setor, vemos que não há particularmente um setor que seja responsável pela maioria dos ataques. Vemos que aqui que a administração pública, esta zona a vermelho, penso que conseguem ver bem as cores, acaba por ter bastantes ataques, mas na realidade também representa uma área muito grande em cada país. Portanto, proporcionalmente, se calhar poderá fazer muito sentido. Vemos os transportes também aqui bastante representados, mas acaba por haver uma uniformização, ou seja, acaba por não haver aqui uma escolha de setores. Todos os setores acabam por ser atacados facilmente e ser alvos de ataque. Depois, em termos de tipos de incidentes, incrivelmente vemos que temos aqui 2 incidentes que representam a maioria dos tipos de ameaças. O primeiro é um ataque de denial of service, ou seja, é fácil arranjar um grupo muito grande de computadores, pôr todos esses computadores a enviar pacotes ou informação para um determinado servidor, uma página web, um serviço, e fazer com que esse serviço fique indisponível devido à quantidade de tráfego. Hoje em dia existem imensas redes, as botnets, que podem ser alugadas durante um determinado período e servem para indisponibilizar um site durante um determinado período. Depois, os ataques de ransomware também são bastante representativos porque geram dinheiro, pedem-se resgates. Ultimamente, tem-se tentado que as empresas não paguem os resgates. No passado, pagavam-se muito facilmente os resgates porque depois as seguradoras eram obrigadas a reembolsar os clientes e hoje em dia isso já não acontece. Portanto, cada vez mais há países a proibir as empresas de pagar resgates porque acabam por estar a dar dinheiro ao cibercrime e a fazer com que eles fiquem mais fortes, que possam contratar mais pessoas, porque eles funcionam como uma empresa, na realidade. Portanto, têm que ter mais recursos, têm que comprar melhores computadores, têm que ter mais formação para conseguir atacar. Depois, em terceiro lugar, temos aqui os ataques aos dados. Mais uma vez, é necessário ter cuidado com os dados por várias razões. Há legislação própria, principalmente na Europa, em relação aos dados sensíveis, aos dados pessoais, e depois também existe propriedade intelectual, em que há muitos países e muitas organizações que estão a tentar roubar essa informação. Há imensas histórias de ataques relacionados com dados e roubos de dados. Mas olhando isto sobre outra perspectiva, por exemplo, uma perspectiva dos Estados Unidos, uma vez que até agora só estamos a mostrar aquilo que acontece na Europa, podemos ver também aquilo que é o relatório do ITRC. Ainda não temos o relatório deste ano, só temos o de 2023, mas também vemos coisas semelhantes. Portanto, curiosamente, é que a saúde e os serviços financeiros, e eventualmente o fabrico e os utilities, são os domínios que têm mais comprometimentos, não é? E neste relatório, face aos anteriores, as empresas do setor tecnológico tiveram o maior número de vítimas, 240 milhões, seguido da hotelaria, 69 milhões. São valores incríveis. Portanto, aqui há que distinguir, por um lado, o número de ataques, por outro, o número de vítimas, porque nem sempre estão relacionados um com o outro. Nesta tabela podemos ver ainda uma pré-publicação do report de 2024, são os dados do primeiro trimestre, e temos aqui algumas surpresas. Uma delas é que o número de entidades comprometidas subiu para o dobro, de 442 para 841.
E aqui a pergunta que se coloca é que, estranho, será que a utilização de inteligência artificial, que hoje é muito utilizada também pelos atacantes, faz com que os ataques em si sejam mais efetivos, mas por outro lado também vemos que, apesar do número de comprometimentos ter crescido para o dobro, o número de vítimas reduziu significativamente, ou seja, se calhar estes ataques são mais precisos, tentam atacar realmente quem eles querem. E depois temos aquilo que tipicamente se espera, que é os serviços financeiros estão no topo em número de vítimas, portanto subiu para 18 milhões. E isto tipicamente acaba por fazer sentido porque é lá que está o dinheiro, não é? Por outro lado, também sabemos que na saúde tinham grandes falhas de segurança por todo o mundo e nos últimos anos, com legislação e com investimentos que têm sido feitos, acabaram por conseguir proteger melhor aquilo que são os dados dos pacientes. Por outro lado, portanto, o número que aqui é bastante surpreendente é também a hotelaria, que teve aqui uma subida muito grande, e há também informação de que existe malware próprio para a hotelaria e que há campanhas muito grandes para tentar espiar os CEOs das organizações que ficam nos hotéis e tentam fazê-los das mais variadas formas, ou seja, na realidade não é a hotelaria em si que muitas vezes os atacantes pretendem atacar, mas sim as pessoas importantes que ficam lá, porque em hotéis bastante caros, hotéis de 5 estrelas e de luxo, acabam por ter pessoas que são CEOs de organizações e que conseguem aceder à informação. Tudo isto acontece porque é resultado daquilo que o cibercrime anda a desenvolver na nossa economia. E estes números são completamente assustadores. Portanto, segundo este relatório, há vários relatórios disponíveis sobre o cibercrime, ele diz-nos que o custo do cibercrime no próximo ano será estimado em 10,5 trilhões de dólares. Portanto, isto é um valor completamente assustador. Ou seja, se o cibercrime fosse um país, ele estaria em terceiro lugar, logo depois dos Estados Unidos, do produto interno bruto dos Estados Unidos e da China. Ou seja, este dinheiro completamente desperdiçado em todo o mundo acaba por ser um risco muito grande que a economia tem face à inovação e ao investimento, porque se o dinheiro desaparece das empresas, deixa de haver investimento, se deixa de haver investimento, deixa de haver também inovação. E uma informação também curiosa é que o cibercrime dá mais lucro do que todo o mercado de drogas a nível mundial. As pessoas não fazem ideia, mas de facto, claro que a droga tem outro impacto, não é? Na saúde e, portanto, em toda a sociedade, mas em termos monetários, o dinheiro que sai daqui é muito, muito maior do que o mercado global de droga. E agora perguntamos, faça tudo isto, o que fazer, não é? Portanto, nós basicamente temos que ter uma estratégia de cibersegurança. Queremos ultrapassar estes problemas, queremos resolver os problemas com que nos deparamos do dia a dia. Então, tipicamente, não mudou muito em termos de estratégia. Portanto, a estratégia básica de cibersegurança continua a ser a mesma. Portanto, temos que ter uma política a dizer o que é que fazemos, depois ter um conjunto de mecanismos que vão nos ajudar a fazer e depois temos que verificar se os mecanismos estão ou não a cumprir a política. Portanto, em termos muito gerais, esta é uma abordagem estratégica à cibersegurança. Tipicamente, para a gestão da segurança, devemos fazer 3 perguntas, que é: quais são os ativos da minha organização? Ou seja, como é que, quais é que são os ativos que eu quero proteger? Depois perceber como é que esses ativos são ameaçados, porque temos de conhecer as ameaças. Uma vez sabendo quais são os ativos e quais são as ameaças, identificar então como é que eu os posso proteger. Portanto, isto acaba por ser um conjunto de 3 questões que andam à volta da gestão da segurança. São 3 questões muito básicas. Abrindo aqui esta questão um bocadinho, o que é que nós temos aqui? Portanto, isto aqui é uma imagem de um livro do William Stallings, que é o Computer Security Principles and Practice, e basicamente temos um ativo que queremos proteger,
temos ameaças, temos o agente da ameaça que quer abusar do ativo, por causa disso o risco aumenta, e aquilo que é o owner do asset, ou seja, a pessoa que tem o ativo, quer implementar um conjunto de contramedidas para reduzir o risco e manter o ativo disponível para o seu negócio. Portanto, este ativo podem ser computadores, podem ser serviços, podem ser pessoas, tudo isto são ativos da organização. Perdão. Para fazer esta proteção, basicamente, temos de perceber quais são os riscos. E estes riscos resultam fundamentalmente daquilo que são as vulnerabilidades que existem, que são exploradas por uma ameaça face ao ativo. Aqui, para compreendermos um bocadinho o significado de todas estas bolas, vamos imaginar uma situação em que temos, por exemplo, uma praia e tem um tubarão. Portanto, o tubarão é a ameaça e o ativo é a pessoa. Mas se a pessoa não entrar dentro da água, não está vulnerável e, portanto, não há risco. No entanto, a pessoa entrar dentro da água fica ao alcance do tubarão e, portanto, nesta situação temos risco. E aquilo que queremos fazer é implementar uma contramedida, que é tirar a pessoa de dentro da água para a praia, de modo a que a vulnerabilidade não exista e assim a ameaça não consiga atingir o ativo. Em termos de segurança da informação, tradicionalmente, ela é conseguida especificando um conjunto de objetivos de segurança para a informação, caracterizando o perfil de risco daquilo que é a administração da organização e que tem que decidir quanto risco é que aceita correr, e porque fazer com que o risco baixo custa dinheiro, não é? É preciso investir em formação, em produtos de segurança, em consultoria e depois fazer uma análise de risco de modo a que a informação possa ser caracterizada de uma forma mais numérica ou pelo menos mais qualitativa. Uma vez avaliados os riscos, é necessário implementar controlos. E esses controlos, tipicamente, são controlos que afetam as pessoas, que afetam os processos da organização e também a tecnologia da organização. Ou seja, nós temos que ter políticas que especificam claramente como é que as pessoas da organização se devem comportar, como é que o investimento em cibersegurança deve ser feito. Portanto, temos que ter processos e introduzir a cibersegurança em cada um dos processos existentes na organização e, por fim, temos que ter tecnologia caso não consigamos resolver o nosso problema ou implementar contramedidas, muitas vezes só se consegue com a tecnologia, como o chamado antivírus, a firewall e todos esses produtos. Portanto, todo este processo trabalha com uma ciência que se chama Risk Management. Uma das formas de começar este trabalho é uma pessoa ir buscar standards que já existem, porque na prática muitas vezes não vale a pena reinventar a roda. Agora, o que acontece é que há imensos tipos de standards. Há standards de risco, há certificações que as pessoas tiram para ficarem formadas numa determinada área específica de cibersegurança, há critérios para avaliação dos produtos, portanto, há tudo e mais alguma coisa. Aqui o difícil é escolher. No entanto, algumas destas frameworks acabam por ser bastante interessantes. Tenho aqui algumas a título de exemplo. Por exemplo, temos uma série de standards, que é o grupo de standards do ISO 27000, em que todos eles são dedicados à cibersegurança e ao risco na cibersegurança. E o primeiro logo, que é o 27001, permite que uma empresa esteja certificada, que tenha um sistema de gestão de segurança da informação certificado. É a norma contra a qual a empresa se certifica. Para isso, terá que cumprir um conjunto de requisitos que estão especificados noutra norma que ajuda a implementar a certificação, que é o 27002, e por aí fora. Portanto, há aqui todo um conjunto de portanto, certificações que podem ser certificações e não só, portanto, standards que podem ser utilizados. Depois temos coisas obrigatórias como o GDPR. Isto não é possível escolher. Se uma organização trata dados de cidadãos europeus, simplesmente tem que escolher o GDPR. Depois temos também frameworks que são pagas.
portanto, recorre-se a empresas de analistas privadas, como esta aqui, a Gartner Data Security Governance Framework, que ajuda-nos a classificar dados, ajuda-nos a perceber como é que protegemos melhor os nossos dados e a nossa informação. Há outras que são obrigatórias para determinados setores. Por exemplo, o NIS 2 foi publicada a diretiva em Portugal, portanto, ela saiu há cerca de 2 anos e entrou em vigor esta semana. Portanto, é uma daquelas diretivas que o setor portuário e marítimo vai ter de cumprir, porque são infraestruturas críticas e vamos ver um bocadinho mais à frente em que é que isso consiste. Depois há outras que são mais globais, que eu já apresento a seguir, como o NIST Cyber Security Framework, que é uma framework bastante abrangente e fácil de compreender, que nos ajuda a escolher os mecanismos e as políticas de segurança da organização. O DORA, que nos ajuda, é mais utilizado na área financeira e obriga a que as entidades financeiras avaliem também a segurança dos seus fornecedores para evitar os ataques de supply chain. O PCI DSS é utilizado por empresas que utilizam cartões de crédito. O COBIT portanto, é usado é uma norma do ISACA e permite fazer, portanto, uma análise de risco relacionada com o negócio. O Zero Trust é uma metodologia que pode ser usada nos dias de hoje, na medida em que cada vez mais desapareceu o perímetro de defesa das organizações, porque uma pessoa hoje em dia não está do lado dentro da empresa a trabalhar e a aceder ao data center. Na realidade, o que acontece, muitas vezes a pessoa está em casa ou está num café e nem sequer acede ao data center, acede à informação que está na cloud. E aí o paradigma tem que mudar completamente. Portanto, os mecanismos de segurança e as políticas têm que ser outras. Portanto, aqui depois está uma breve descrição de cada um deles, que basicamente descreve aquilo que eu estava a dizer anteriormente. Vamos então olhar aqui um bocadinho para o NIST Cyber Security Framework. Basicamente já existe uma versão 0 desta framework. A framework é pública, é publicada pelo Instituto de Standards norte-americano, que é o NIST, e esta framework diz-nos que para implementarmos uma gestão de segurança adequada na organização, deveremos considerar 3 áreas-chave. Portanto, uma área em que temos que identificar aquilo que temos e quais são as vulnerabilidades, não é? Porque se nós queremos proteger a organização, como é que vamos fazê-lo sem identificar aquilo que são os nossos ativos, quais são os riscos, quais são as suas vulnerabilidades? Depois, muita gente fica-se pelo segundo, que é proteger. Proteger é colocar mecanismos de controle de acesso, implementar mecanismos de segurança de dados, tecnologias de proteção como antivírus, firewalls, IPS e por aí fora. E vemos ainda, infelizmente, muitas organizações que se ficam por aqui. E é importante partir para o passo seguinte, que é para a detecção, porque se nós não detectarmos o que é que se está a passar, muitas vezes podemos estar a ser alvos de um ataque, pode estar alguém dentro da nossa infraestrutura lógica e nós não sabermos. E é importante porque o período que decorre entre a detecção de algo e a nossa resposta é o período durante o qual tivemos vulneráveis. E, portanto, é importante também conseguirmos responder. E para responder, não podemos responder de qualquer maneira. Por exemplo, há 2 anos, quando ocorreu o ataque da Vodafone, percebeu-se que a organização tinha um excelente procedimento de resposta a incidentes, na medida em que só 2 pessoas é que falaram, portanto, o CEO e a diretora de recursos humanos. Portanto, e a mensagem foi muito cuidada, que veio para o mercado e foram seguindo aquilo que possivelmente estaria escrito no processo de report dos incidentes. Por fim, é importante ter outra fase em que tem que haver um plano de recuperação. O que fazer se acontecer uma situação A, o que fazer quando acontecer uma situação B e traçar previamente um conjunto de cenários de modo que a recuperação seja mais fácil e que também que se percebam as lições aprendidas e aquilo que deve ser alterado em toda a nossa política, processos, atitudes, de modo a que o problema não volte a acontecer. Portanto, na realidade, foi aquilo que vimos a Maersk a fazer. Em tudo isto, nós olhamos para a organização de fora e tentamos perceber
o que é que está vulnerável ou não está vulnerável. E chama-se a todo este conjunto de vulnerabilidades da organização a superfície de ataque. Ou seja, a superfície de ataque são todos aqueles portos que podem estar abertos com aplicações vulneráveis dentro da firewall, todas as aplicações que estão disponíveis através com endereço público na internet e estão vulneráveis, são pessoas que recebem um telefonema de engenharia social e caem naquele scam e depois acabam por colocar a organização em risco. Portanto, são pessoas que têm acesso a informação sensível e são vulneráveis, portanto, a esses ataques de engenharia social e a todo este conjunto de vulnerabilidades que pode ser visto por um atacante, chama-se isto as superfícies de ataque e tipicamente é importante conhecer isto. Infelizmente, há muitas organizações que não conhecem qual é que é a superfície de ataque. E para conhecer a superfície de ataque, podem ser realizados testes de intrusão, por exemplo. É uma forma fácil de conhecer qual é que é a superfície de ataque de uma organização. Depois, se percebermos que a superfície de ataque, portanto, é pequena, temos que colocar mais níveis de defesa. Chama-se a este processo o layering. Portanto, tipicamente, tal como um castelo, quanto mais níveis de defesa colocarmos, melhor protegemos o ativo. E tipicamente conseguimos, com um maior número de níveis de segurança, fazer com que a superfície de ataque reduza significativamente. Portanto, o nosso grande objetivo é reduzir a superfície de ataque perante as outras organizações. Uma vez concluída a análise de risco, há uma altura em que vamos necessitar de soluções, produtos disponíveis no mercado. E aquilo que estamos a ver aqui é só uma pequena amostra gigante daquilo que existe. Há imensas áreas de soluções, todas elas pretendem resolver uma determinada situação, um determinado problema de segurança da organização. Vou tentar percorrer aqui alguns, vou só ver se consigo acender aqui o pointer de laser. Por exemplo, temos aqui uma área que é a área de segurança da infraestrutura de rede. Portanto, esta área tem uma área que é mais antiga, que é uma área de firewalls, mas depois esta área aqui desta linha, temos imensas marcas de soluções relacionadas com firewalls, mas muitas destas soluções já não servem para os dias de hoje devido àquilo que estava a falar antes, que é já não existe o perímetro tal como ele era de antes. Antigamente punha-se uma firewall na organização, os bons ficavam do lado de dentro, os maus estavam do lado de fora e tínhamos todos os problemas resolvidos. Portanto, esta firewall hoje em dia já não é muito eficaz. Depois temos outros produtos, como produtos de NAC, que permitem controlar o acesso à rede da organização, de modo a que uma visita que vá à sala de reuniões não possa simplesmente colocar um sistema de Wi-Fi naquela sala, de modo a mais tarde ligar-se lá remotamente a partir da rua nessa organização. Temos soluções que tentam analisar aquilo que são as ameaças, porque hoje em dia um IPS muitas vezes já não faz muita coisa, as comunicações estão cifradas, é preciso entender comportamentos, temos mecanismos que acabam por proteger contra denial of service. Isto muitas vezes é feito na cloud, ou seja, se eu tenho um site muito importante, se eu vendo bilhetes de avião, se calhar não me convém que o site esteja em baixo mais do que uns minutos por mês, porque senão vou ter um problema nas vendas e de reputação. Então, e se alguém me fizer um ataque de denial of service? Nessa situação, eu vou tentar contratar um serviço na cloud de modo a que essa entidade desvie os pacotes que não interessam e mande para a minha organização apenas aqueles que interessam. Há soluções de segurança web que são específicas para proteger, portanto, aplicações de comércio eletrónico, páginas web, soluções de segurança do endpoint. Nós continuamos a dizer antivírus, mas na realidade praticamente já não existem vírus nos dias de hoje. Existe outro tipo de malware que tem outra forma de propagação, tipicamente com características do worm, ou seja, propaga-se sozinho. Os vírus do passado, de há 20 anos atrás, necessitavam da interação do utilizador para se propagarem, como, por exemplo, abrir um attachment de um
de um e-mail, ou, por exemplo, colocar um CD num computador, um CD infectado, ou uma disquete de outrora. Portanto, isso sim era um vírus. Hoje em dia não há muitos. No entanto, grande parte das ameaças, de facto, estão ao nível do endpoint, da máquina onde o utilizador trabalha, e é importante perceber-se, em termos comportamentais, o que é que está a acontecer nessa máquina. Depois, há soluções que visam garantir a segurança das aplicações, outras que visam garantir a segurança dos dados. Por exemplo, se tivermos uma base de dados e se essa base de dados tiver informações importantes, é importante que haja um mecanismo, no mínimo, de auditoria para saber se a pessoa que está a pedir os dados realmente deveria receber aquela quantidade de dados ou aquele tipo de dados, e fazer uma filtragem, como se fosse um firewall de base de dados, ou fazer no mínimo uma auditoria para garantir que a política de acesso a dados sensíveis é ou não é observada. Existem também soluções para proteção de dispositivos móveis. Os telemóveis são caras e nem todas as organizações têm esta necessidade, mas, de facto, por vezes, se uma empresa tiver muita informação confidencial num device móvel, é importante também garantir a proteção desse device móvel. A proteção dos e-mails, de há muitos anos atrás, sistemas antifraude, mais para a área financeira. Temos aqui uma empresa portuguesa que teve bastante sucesso nesta área e está a faturar imenso, que é a Fidesign. Segurança da cloud, porque as organizações hoje em dia esquecem-se que a cloud é mais um data center da organização. Às vezes eu pergunto, quantos data centers tem? E a pessoa diz, só tenho um. E depois percebo que tem mais 3 clouds, ou seja, na realidade tem 4 data centers. Deve ver as coisas desta forma e tem que proteger os 4 data centers. Esta parte de IoT, vamos falar aqui um bocadinho à frente, não vou, portanto, falar aqui muito disto, uma vez que temos aqui mais detalhes, e depois temos uma série de soluções de operações de resposta a incidentes para perceber, fazer correlação dos logs e do que está a acontecer em toda a empresa, para, com base nessa correlação de toda a informação, conseguirmos perceber comportamentos. Por fim, aqui neste canto, soluções de gestão de identidades, de modo a que, se uma pessoa sai da organização, basta que os recursos humanos coloquem uma cruzinha, a pessoa saiu, e automaticamente o acesso aos 53 sistemas onde a pessoa tinha acesso foram desligados. Portanto, este tipo de soluções continuam a ser importantíssimas nos dias de hoje. Ou seja, isto não é fácil. Isto, como podem ver aqui, há um número gigantesco de áreas, e para além do número gigante de áreas, há também um conjunto muito grande de produtos. Vamos então passar aqui à página seguinte e olhar aqui como é que, do lado, no setor marítimo ou portuário, nós podemos ir perceber quais são as melhores práticas de segurança, onde é que vamos buscar informação. E coloquei aqui 3 entidades, há mais pelo mundo, mas estas são bastante importantes. Portanto, uma delas já falámos, que é a ENISA, e que é a Agência Europeia de Cibersegurança, que fica na Grécia, que desenvolve normas como o NIS2, entre outras, e tem um conjunto de recomendações de cibersegurança que são válidas e são, por vezes, específicas para cada um dos setores económicos. Portanto, é importante analisarmos para o nosso setor quais são as normas e recomendações importantes. Depois temos aqui duas, portanto temos o IMO, que é uma entidade das Nações Unidas, uma agência das Nações Unidas, tem um conjunto de recomendações ao nível de cibersegurança, como reportar ciberincidentes, por exemplo. Portanto, podemos e devemos seguir todas aquelas recomendações. E temos também a EMSA, que fica aqui em Portugal, precisamente no Cais do Sodré, e é a Agência Marítima de Segurança. Claro que quando ela foi criada, o objetivo não era tanto cibersegurança, a grande preocupação é a segurança em si, a safety. Portanto, em inglês temos a diferença entre o security e o safety, e, no entanto, a EMSA tenta interligar-se com a ENISA e tentarem que toda a parte de cibersegurança seja também promovida em todo este setor. Olhando agora um bocadinho para o setor e indo buscar a informação à ENISA, portanto, a ENISA é que faz esta análise. O que nós vemos é que, nos últimos anos,
tem havido uma subida muito grande dos ciberataques contra determinadas infraestruturas marítimas. E essas infraestruturas são tanto os portos como as companhias de navegação, e isso acontece porque está a ocorrer muita transformação digital, e essa transformação digital muitas vezes não integra a cibersegurança no desenho daquilo que é a nova solução, o novo processo. Por outras vezes são colocadas muitas soluções, novas soluções tecnológicas, portanto, as tais soluções de telecomunicações e de computadores, e por outro lado existe muito IT e OT. OT é Operational Technology, já vamos a ver o que é que isso é neste mundo, e por vezes traz muitas vulnerabilidades às organizações do setor portuário ou marítimo. E tudo isto faz com que haja um novo perfil de risco que é muito maior. Então, o que acontece nos dias de hoje é que cada vez mais o que nós vemos é que cada vez mais há mais passageiros, há imensos serviços marítimos, é um ecossistema com muitas entidades e tipos de entidades diferentes, todas elas estão interdependentes entre si. Por outro lado, vemos também que há muita complexidade em termos de IT nestas organizações, mas felizmente, portanto, há uma diretiva que, por causa disto, identifica estas organizações, portanto, os operadores marítimos e portos, como operadores de serviços essenciais, e por causa disso têm que cumprir normas, inicialmente no NIS e agora no NIS 2. E essas normas acabam por trazer recomendações, portanto, vamos aos problemas mais profundos desta área, tentam criar toda uma framework que seja utilizável nesta área, especificar regras de partilha de informação, portanto, todos os anos a própria EMSA organiza eventos relacionados com esta troca de informação. Não sei se alguém esteve nestes eventos, mas são bastante interessantes. Fazer atividades de sensibilização, portanto, às várias entidades que trabalham com os portos e por aí fora. Em termos de legislação, portanto, como disse, esta semana então saiu o NIS 2 e o NIS 2 traz-nos aqui um conjunto de 4 requisitos que as empresas portuárias e marítimas têm de cobrir. Portanto, a primeira é ao nível do risco, em que tem que fazer um conjunto de análise de risco para perceber como é que gerem os incidentes, garantir a segurança dos fornecedores, como vimos na Maersk, acabou por ser prejudicada por confiar num software de um fornecedor, não é? Portanto, e é importante perceber que os fornecedores têm que estar seguros e têm que cumprir também determinadas normas. Melhorar a segurança da rede, controle de acessos, melhor cifra ou encriptação. Depois, em termos de responsabilidade, ou seja, ao nomear um conjunto de responsabilidades e pessoas responsáveis também com penalizações muito grandes que podem chegar a 2% da faturação ou 10 milhões de euros, acaba por ser um valor muito elevado que vai responsabilizar as pessoas na segurança, tal como acontecia no GDPR, no Regulamento Geral de Proteção de Dados. E depois tem aqui mais 2 exigências. Uma ao nível da comunicação de incidentes e coloca aqui, portanto, um prazo de 24 horas para fazer uma primeira notificação. Aconteceu este incidente internamente e depois, a nível de continuidade de negócio, tem que haver primeiro, a organização tem que preparar um conjunto de regras para a recuperação de sistemas, procedimentos de emergência, criar uma equipa de resposta a incidentes. E, olhando para a norma, vemos que há um conjunto de 10 medidas que têm que ser tomadas para que tudo isto funcione. Portanto, a primeira é fazer uma análise de risco para se perceber onde é que a organização deve investir, criar políticas e procedimentos, garantir a segurança dos fornecedores quando se faz o procurement, portanto, criar procedimentos de segurança para os funcionários, implementar autenticação de mais do que um fator, multifator, não é? Avaliar se aquilo que foi feito está ou não a ter resultados, ou se necessita de ser alterado, um plano para
reportar incidentes de segurança e o que fazer caso eles ocorram, fazer sensibilização aos funcionários, porque se aquilo que são os funcionários da organização não perceberem quais são os problemas, vão ser o principal risco da organização. Portanto, é importante as pessoas saberem o que é que pode acontecer e qual é que é o comportamento que devem ter e porque é que as coisas são feitas dessa forma, porque senão não os vamos ter do nosso lado. E, portanto, as outras, portanto, já falámos, portanto, a segurança das cadeias de fornecimento. Agora aqui, só para terminar aqui a apresentação, vou só falar aqui rapidamente do IoT e do OT, que é um dos principais problemas na área portuária e marítima. O que é isto do IoT? Conhecemos o IoT como Internet das Coisas. Isto surgiu há 20 anos atrás, aqui pela mão do Kevin Ashton, que disse que os computadores não tinham, eram cegos. Portanto, tudo aquilo que sabiam era o que introduzíamos no computador pelo teclado e que necessitavam de ter informação externa de sensores. E foi a partir daí que começaram a surgir sensores que tinham um endereço IP e que enviavam informação para o computador. Começaram a chamar-se esses sensores, portanto, os dispositivos IoT. Portanto, e os dispositivos IoT nessa altura simplesmente não atuavam, não faziam nada. Portanto, limitavam-se a ler o mundo exterior, a temperatura, seja as coordenadas de GPS, seja o que for, e a partir daí tomar decisões. No entanto, no mundo industrial, que inclui aqui o setor marítimo também, acaba por haver um mundo novo, que estes dispositivos, que eram sensores, passaram a comandar também coisas. E aqui já não são sensores IoT, apesar de muitas vezes, hoje em dia, chamarem a mesma IoT, são os chamados sensores OT, que OT é a abreviatura de Operational Technology. E estes sensores acabam por receber informação do IT e comandar válvulas para cortar um determinado fluxo de um líquido, cortar energia, ligar energia, portanto, instruções para robôs e por aí fora, e isto não faz parte do mundo da cibersegurança. No entanto, é um problema de segurança também, e chama-se ao conjunto do IT, que são os computadores, não é? O mundo da cibersegurança, o ciberespaço, e o OT, o conjunto dos dois, chama-se o CPS, que é os Cyber Physical Systems. Portanto, isto é uma área importantíssima para a área industrial e marítima ou portuária, porque são sensores que existem por todo lado e têm imensas vulnerabilidades. Exemplos desses sensores são, por exemplo, sistemas SCADA da Siemens, não é? Sistemas PLC, que são controladores programáveis, sistemas de controlo de temperatura, HVAC, os Build Management Systems, que é os BMS que fazem controles no edifício e por aí fora. Estes são exemplos de dispositivos OT. O problema dos dispositivos OT é que não são como um computador, em que temos atualizações todas as semanas ou todos os meses, podemos pôr um antivírus. Não, o software é feito uma vez para aquilo e muitas vezes não tem atualizações, descobre-se uma vulnerabilidade e a vulnerabilidade não é resolvida, fica lá para sempre, está naquela pecinha, aquela versão de software, e muitas vezes aquela pecinha depois está em muitas entidades, está por todo lado. E então é necessário separar este tipo de tecnologia do nosso IT e pôr mecanismos próprios de segurança, de modo a manter aquilo que são as vulnerabilidades desta área completamente escondidas do atacante e fazer com que o atacante não olhe para estes dispositivos como fazendo parte da nossa a superfície de ataque. Para vermos como é que isto é importante, podemos olhar, por exemplo, para esta botnet que surgiu em 2016. Uma botnet é um conjunto de dispositivos, computadores, que são comandados por um computador central, são atacados e tipicamente no passado estas botnets eram feitas com computadores, mas entretanto a partir desta altura houve alguém que teve a ideia de fazer botnets com dispositivos IoT, que as pessoas nem iam notar. E então foi criada uma botnet em 2016 que tinha 100 mil dispositivos IoT, seja o nosso frigorífico, a máquina de lavar roupa, sejam as câmaras que temos em casa e por aí fora, e todos eles lançaram em conjunto um ataque de denial of service a imensos serviços como o Twitter, o Netflix, etc. E percebeu-se que isto era uma falha muito grande, porque as pessoas
tinham estes dispositivos em casa, uma Smart TV e por aí fora, e não sabiam que o dispositivo que tinham em casa fazia parte de uma rede de atacantes, o que é incrível. E às vezes até podemos ter a ironia da pessoa que estava chateada porque o Netflix não estava a funcionar e era precisamente a sua máquina de lavar roupa que estava a participar nesse grande ataque. Portanto, aqui a partir deste ataque da Mirai Botnet, Mirai significa futuro em japonês, começou-se a olhar para o IoT de uma outra forma. Hoje em dia podemos recorrer a ferramentas como o Shodan e procurar dispositivos vulneráveis, procuramos por nomes, por localizações, posso pôr aqui Porto Marítimo de Roterdão e por aí fora posso procurar Porto de Lisboa, e há sites que têm exemplos de imensos dispositivos IoT que têm vulnerabilidades ou que foram atacados. Outra preocupação muito grande para esta área, sendo uma infraestrutura crítica, são precisamente os ataques que são suportados pelos Estados. Portanto, aqui está um exemplo de uma notificação feita este ano já pelos Estados Unidos, de que haveria várias infraestruturas críticas que já estavam sob comando do Typhoon, que é uma portanto, a organização do cibercrime, suportada pela China, neste caso, e que tinha sido descoberta, portanto, e foi feito um alerta de modo a tentar ultrapassar este problema. Os ataques suportados pelos Estados são complicados na medida em que têm um impacto muito grande. Aqui vemos o que aconteceu, por exemplo, portanto, no navio, que foi um caso bastante conhecido, que portanto, estava a navegar pelo Estreito de Hormuz e começou a desviar-se em direção ao Irão e acabou por perder o controle. Portanto, o navio era o Stena Impero e foi capturado. Este e outro navio foram capturados pelos iranianos porque estava a navegar em águas iranianas. Na realidade, o que aconteceu foi portanto, um jamming de GPS que foi feito e o navio estava a guiar-se por GPS e, ao falsificarem o sinal de GPS, o navio começou a fazer uma rota diferente. Portanto, há imensos ataques que vemos ao nível dos Estados que têm bastante impacto nos navios e nos portos comerciais. Portanto, fico por aqui. Portanto, estou então aqui disponíveis para questões que queiram colocar e, portanto, podem fazê-lo aqui através, penso que o Luís vai aqui explicar como se faz, ou penso que as pessoas terão eventualmente a informação, correto? Exatamente. Agradeço, Marco, a exposição. Ainda me deixou mais assustado do que eu já estava, da complexidade que isto tem. Eu, antes de passar aqui às perguntas, eu recordo-me de ter visto e ter acompanhado, de certa forma, a situação com os Estados Unidos a impor restrições às superestruturas SDS que são utilizadas nos portos, as cranes, são produzidas na sua grande maioria hoje em dia na China, 70% do mercado, mais 70% destas superestruturas são produzidas na China, e provavelmente, não sei se isto tinha a ver eu jogava que era IoTs, então serão OTs que vêm equipados nessas estruturas, não é? E que poderão dar asa a que a infraestrutura crítica, não é? Como um porto de Los Angeles ou outra estrutura dessas do mesmo género nos Estados Unidos seja atacada e cria ali o caos, não é? Em termos do seu desempenho. Era essa a pergunta que eu queria fazer antes de passar aqui aos nossos participantes. Sim, correto. Na realidade são dispositivos OT, mas o marketing com a palavra IoT é tão grande que hoje em dia acaba por ser praticamente utilizada em todas as situações, que causa alguma frustração, mas às vezes o marketing é mais forte do que nós, não é? E temos que aceitar, se calhar, a mudança da palavra e usar qualquer uma delas. Claro, claro, claro. Mas o engraçado é que eu recordo-me também que neste exemplo que eu estava a falar era que a questão é que estes aparelhos eram colocados nestas infraestruturas, mas não eram declaradas em termos da sua ficha técnica, e isso é o que levantava Ok. com capacidade de comunicação. Portanto, isso induzia que era propositadamente feito
para que quem adquiriu essas estruturas não tinha conhecimento que elas tinham determinados aparelhos instalados. Ok, portanto isso tem que ser um risco, portanto é a tal identificação Uhum. e fiscalização daquilo que é fornecido, ou seja, portanto a estrutura foi adquirida, para além daquilo que foi adquirido tem um extra, ou seja, não está conforme, tem um problema de segurança, não é? Exatamente. Bom, então eu pergunto, lanço aqui o desafio às questões. Eu penso eu sei que o tema não é fácil, não é muito técnico. Eu tenho aqui a primeira a questão do António Esteves, que um pequeno esclarecimento, ao contrário do regulamento, uma diretiva implica a transposição para a legislação nacional, algo que ainda não aconteceu no caso do INS S2. O INS 2 penso que vai entrar agora, não é? Em funcionamento, não é? Correto, é verdade. Portanto, um regulamento, tal como o GDPR funciona como uma lei, é publicado e é imediatamente válido em todos os países da União Europeia. Uma diretiva tem que ser transposta por cada um dos países e o NIS2 é uma diretiva, mas na semana passada foi transposta, portanto, já temos a diretiva transposta neste Uhum. momento. Pois exatamente, agora recordei-me. Isso até foi em conferência de imprensa, o Ministro de Estado, Leitão, que fez esse anúncio, não é? Agora Não, estava. não vi. Só vi a notícia de que tinha sido transposta. Temos aqui mais outra questão do Lucas Freitas. Em termos de tendências futuras, que avanços ou desafios em cibersegurança são previstos para o futuro da logística marítima? E depois, no futuro próximo, será possível utilizar ferramentas de inteligência artificial para tratar, cuidar de sistemas de defesa cibernética? Se calhar nos dois modelos, não é? Tanto para atacar como para acautelar os ataques, não é? Sim, sem dúvida. Portanto, em relação à primeira questão, portanto, num dos slides, portanto, era lá mostrado os principais problemas que surgem na sequência do desenvolvimento deste setor, que tem a ver com cada vez mais IoT e IoT, portanto, é um dos grandes desafios que tem que ser considerado especificamente nesta área. O outro é a transformação digital, em que muito daquilo que são os processos hoje em dia nascem digitalizados e é preciso integrar a segurança de raiz nesses processos e muitas vezes tem que haver sensibilização interna porque as organizações podem não estar disponíveis para integrar de raiz essa cibersegurança. E o terceiro ponto que estava lá na lista, portanto esta lista está na ENISA, tem a ver, portanto, com novos tipos de aplicações que são utilizadas neste setor. É necessário fazer uma avaliação de risco, de qual é que é o risco que essas aplicações representam para a organização, tanto em termos de segurança como de privacidade, claro está. Em relação ao segundo ponto, que é a inteligência artificial, na realidade ainda é muito marketing. Portanto, na realidade, a inteligência artificial continua a ser utilizada para efeitos de automação. Existem três tipos de inteligência artificial, portanto, assim muito resumidamente, há a inteligência artificial que nos ajuda a realizar determinadas tarefas e depois existe outra que supostamente é aquela inteligência artificial que estaria ao nível do humano. Por fim, uma terceira inteligência artificial que seria aquela em que seria superior ao humano. Portanto, mas estas duas últimas não existem, nem há expectativas de que venham a existir num futuro próximo. Acaba por ser muito marketing que é feito à volta disto. E, no É entanto, muito machine learning, não é? Ou seja, a procura de conhecimento e de dados para replicar uma informação, o correto, ou feedback seja, sobre. aquilo que se usa muito hoje em dia é o chamado Generative AI. Portanto, o Generative AI utiliza um modelo, é dada uma entrada ao modelo, que, por exemplo, o ChatGPT é um exemplo disto, e depois tem uma saída que pode ser um texto, uma imagem, um vídeo. Portanto, é a inteligência artificial que é utilizada nos dias de hoje, é Gen AI. E essa AI também pode ser muito utilizada a nível da cibersegurança para
por exemplo, automatizar tarefas de análise de comportamento, é um exemplo. Outro exemplo é para tentar ir buscar notícias, porque através da NLM, que é a análise da linguagem natural das pessoas, pode ir à imprensa e criar um contexto para melhor perceber e relacioná-lo com o ataque que esteja a ocorrer, mas também do lado de lá, os próprios atacantes têm coisas como, portanto, próprias ferramentas que permitem fazer ataques automatizados e que podem ser utilizados por qualquer pessoa para fazer um ataque com base em mecanismos de inteligência artificial. Uhum. Isto é um tema bastante interessante. Eu diria que nós estamos numa fase em que o setor marítimo procura fazer esta transposição da digitalização e da desmaterialização de processos e de dados, e há aqui um desafio muito grande em que muitos dos stakeholders não estão todos ao mesmo nível, nem minimamente preparados para o fazer. Eu sei, por exemplo, que existem ainda entidades que se relacionam na atividade portuária que ainda passam faturas manuais. Portanto, esses à partida estão protegidos de cyberataques, não é? Porque não vão ter intrusão, porque não usam sistemas informáticos. Mas não é a solução para nós avançarmos, não é? Nós sabemos que cada vez mais o acesso aos dados e a qualidade dos dados permite a otimização em termos das operações portuárias, desde o port calling, desde os processos, que muitas das vezes estão dependentes de eficiências como comunicação ou disponibilidade ou previsão de meios para se ganhar pequenos tempos que às vezes são preciosos. Há situações, por exemplo, que um estudo da eficiência logística do Banco Mundial que analisa alguns dos processos de desempenho dos portos indica que, por exemplo, na tarefa desde a atracação do navio até que ele depois tem espaço para berço e depois faz toda a operação em termos de terminal portuário e liberta-se e a saída do berço do cais, portanto, são estimados quase 4 horas. E qualquer uma destas operações da atracação para berço e depois saída do berço, a ordem de saída do porto, não gasta mais do que 30 minutos em cada uma delas. Portanto, há aqui eficiências que às vezes não são atingidas ou por má comunicação, ou por não ter um piloto ou um rebocador no tempo correto para prestar, ou o navio não estar, ou que a janela da chamada correta. Portanto, há cada vez uma maior necessidade disto tornar estes dados muito mais visíveis e previsíveis para os seus utilizadores. Mas acarreta esta situação, não é? Da cibersegurança, não é? Quem é que pode alterar ou manipular, de certa forma, ou bloquear estes dados? E é uma situação extremamente preocupante. Eu não sei se o Marco tem esse conhecimento em termos da nossa situação particular em Portugal, mas tirando o caso do Porto de Sines, que está com este projeto da Agenda Nexus, eu imagino, em termos da percepção que eu vou tendo dos gestantes, que ainda estamos aqui a dar os primeiros passos nesta área, não é? Que recomendações é que, Marco, se pudesse, diria, em termos desta evolução? Existe uma pirâmide que é a pirâmide de Maslow, que é utilizada, portanto, a nível de marketing para a necessidade do ser humano, e a Enisa utilizou essa pirâmide para a cibersegurança. Eu achei muita piada quando eles construíram aquele gráfico. Talvez procurando no Google, talvez encontrem. E então eles, de facto, fazem um conjunto de recomendações por onde começar. Portanto, há um conjunto de atividades base de sensibilização. Portanto, e estas normas muitas vezes tendem a ir por esse caminho, que é começar por tentar identificar o que é que eu tenho, o que é a minha infraestrutura, incluir tudo em termos de IT ou OT, como é que são utilizados internamente, e depois perceber quais são os riscos que esta infraestrutura corre. Portanto, isto é o trabalho de base para percebermos onde é que eu estou
e só com essa primeira percepção inicial é que depois as organizações podem dar o passo seguinte. Não vale a pena comprarem logo tecnologia, que muitas vezes depois é mal aplicada e a vulnerabilidade continua no local. Eu vou dar um exemplo. Nós podemos comprar a melhor firewall do mundo, a mais cara, mas se ela não estiver bem configurada, com uma política adequada, ela se calhar vale menos do que uma firewall barata, porque deixou passar tudo. Ou, por exemplo, se comprarmos um IPS para detecção de intrusão muito caro, às vezes ele não está a funcionar, porque grande parte das comunicações hoje em dia são feitas por TLS, são cifradas por HTTPS. Então, o que é que vale ter lá um IPS se não consegue ver nada do conteúdo do túnel, não é? E, portanto, há aqui que fazer o trabalho de base. E muitas vezes estas pequenas normas, como o NIS 2, são apenas um conjunto de pequenas atividades de base que nós devemos fazer na cibersegurança para cumprir aquilo que são chamados os mínimos olímpicos. Portanto, a minha sugestão é realmente olhar para estas normas, para o NIS 2 e tentar olhar para aqueles mínimos olímpicos para começarmos a nossa segurança. Claro, claro. Perceber em que estágio é que estamos para depois tomar as medidas. Bem, a partir da grande maioria deve estar no estágio base, não é? De tudo isto. Eu tenho aqui mais uma questão do André. Existem soluções ou técnicas para as empresas poderem comunicar sem internet? Uma rede de comunicação que é tecnologicamente separada da internet, com frequências e protocolos de comunicação únicos, sem ter interface com a internet, por exemplo, ou de modo a se isolar dos ataques remotos. Isso existem várias tecnologias de rádio que permitem fazer isso, mas certamente são bastante caras e têm protocolos proprietários. Normalmente, o que acontece em os nossos computadores, na internet, é que tudo isto é muito económico. Porque é que existem vulnerabilidades? Porque o software que é produzido com vulnerabilidades, não é feito na sua perfeição. Um software perfeito ou uma internet perfeita teria um custo exorbitante e nem ninguém conseguiria utilizar. Então o que acontece é que nós nunca vamos ter a segurança perfeita. Tudo isto é uma questão de análise de risco e um balanço de onde é que queremos estar. É a análise de risco é que nos vai dizer quanto é que nós temos de investir para proteger os nossos ativos. Isto parece um chavão, parece uma coisa difícil de fazer, mas acaba por ser um conjunto de atividades práticas que nos permitem realmente refletir sobre o que é que são os nossos ativos, como é que eles são ameaçados e qual é que é o nível de risco que estamos dispostos a correr. Eu ia só dizer rapidamente uma outra coisa que é, tipicamente do passado, a segurança da informação era caracterizada por 3 atributos, que era a confidencialidade, ainda é, confidencialidade, integridade e disponibilidade, que é o CIA, Confidentiality, Integrity and Availability. E então, quando eu ouço alguém dizer só estamos 100% seguros, quando temos toda a informação fechada a 7 chaves no cofre e ninguém tem acesso ao cofre. E que está desligado da internet, está desligado de todo o lado. Eu digo isso não é verdade, porque falta o A, que é a disponibilidade. E, na realidade, a cibersegurança é dar condições ao negócio para que ele possa fluir com o mínimo de investimento possível, com o mínimo de condições possíveis. E por isso é que é um trabalho chato, é um trabalho de balanço. Portanto, nós nunca vamos ter uma segurança perfeita, vamos ter sempre risco. Muito bem. Bom, estamos mesmo aqui na parte final e não havendo mais questões lançadas, eu quero agradecer ao... Ai, acabou de surgir uma, peço desculpa. Esta vem mesmo aqui na parte final. É o António Esteves, ainda sobre o NIS 2, só está transposto quando aparecer em Diário da República. Não é o caso, provavelmente, ok. Ainda não Sim, está, uma não coisa é está. o anúncio, é verdade. É um Uma anúncio, coisa é um exatamente. anúncio político, outra é a realidade, eu percebo, Bem é visto, verdade. António. Muito obrigado Sim, sim, pela observação. obrigado. Então, estava eu aqui a agradecer ao Marco, foi ótimo esta conversa. Eu já lancei aqui aos nossos participantes o survey. Tem lá o campo que podem responder se querem um,
uma evolução destes conteúdos, ou seja, um curso muito mais aprofundado sobre isto. Portanto, está a vosso cargo decidirem isso para nós depois pensarmos numa nova versão deste tema. Marco, mais uma vez, muito obrigado, foi um prazer, gostei imenso, gostámos imenso, penso que todos Obrigado. estão da mesma opinião, e espero encontrá-lo numa próxima edição. Muito obrigado pelo convite e um excelente final de dia para todos. Obrigado a todos. Boa tarde. E boa noite a todos. Então, boa tarde. Boa noite, com licença. Obrigado.